Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um TBT da televisão aqui no Observatório da Televisão. Caso você não seja inscrito ainda aqui no nosso canal, se inscreva, né? Às vezes as pessoas caem em vídeos e um puxa o outro e tal, você não sabe que canal é. Inscreva-se aqui no nosso canal e passe então a receber as notificações e acompanhar nossas entrevistas, lives, críticas, TBTs como esse e tudo mais que nós fazemos com muito carinho para informar você a respeito do mundo da televisão, certo? Hoje, dia 21 de março, quinta, quando você está assistindo este TBT, nós vamos celebrar os 30 anos do falecimento de uma das mais celebradas e melhores atrizes brasileiras, que ontem, dia 20, completou 30 anos da sua ausência entre nós, Dina Sfat. Dina Sfat, que os mais novos, que não se lembrem dela, tiveram a oportunidade de assistir recentemente no canal Viva como Dona Laura em Bebê a Bordo, novela de Carlos Lombardi, que foi a última que ela fez, né? A novela foi exibida entre junho de 88 e fevereiro de 89 e ela faleceu, portanto, em março de 89, no dia 20. Nos últimos anos da vida, Dina Sfat enfrentou problemas com câncer de mama, que ela descobriu em 85, 86. E, por essa razão, nessa fase da vida, ela acabou tendo que diminuir um pouco o ritmo de trabalho, inclusive em teatro, que era uma grande paixão da vida dela, né? Mas deixou uma gama extensa de trabalhos para que as novas gerações possam conhecê-la, especialmente em televisão, embora o canal Viva, neste ano de 2019, não vá colaborar muito com isso para o nosso lado, né? Mas enfim, esse é um outro assunto, e em cinema, né? Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, que é um filme da virada da década de 60 para 70, tem uma das grandes personagens femininas do nosso cinema, que é interpretada por Dina Sfat, a guerrilheira Si, que é uma transposição muito bem feita e atualizada para a época, né, da personagem da guerreira do romance de Mário de Andrade, que foi quem originou a história toda desse filme. É um filme icônico, um filme muito importante. Se você não assistiu, conheça-o. É muito bom, inclusive para o meu gosto. Grande Otelo, Paulo José, Jardel Filho, Hugo Carvana, um grande elenco, né? A carreira de Dina Sfat começou no começo dos anos 60. Ela já tinha feito um curso de secretariado, datilógrafa, trabalhava como secretária na faculdade Mackenzie e filha de judeus, neta de judeus, descendente de judeus poloneses, russos, Dina Kuttner, esse é o seu nome de batismo, né? Acabou adotando na carreira artística como atriz o nome de Dina Sfat para homenagear a terra do ramo materno da família dela, uma cidade chamada Sfat, né? E ficou um nome muito bom, pequeno, sonoro, né? Dina Sfat. Em 1962, ela fez suas primeiras peças, ambas de Bertolt Brecht, Os Fuzis do Sr. Carrá e Aquele que Diz Sim, Aquele que Diz Não. Logo em seguida, estreou profissionalmente, depois dessas duas peças feitas com o grupo do Teatro Paulista do Estudante, estreou profissionalmente com uma peça dirigida por Antônio Abujanra, chamada Antígone América. E a partir daí, atuou em muitas outras peças, mais de 20, mais de 30, até 1985, quando fez a sua última, chamada Irresistível Aventura. Nesse meio tempo, participou de algumas das montagens mais representativas do palco brasileiro, não só no próprio Teatro Paulista do Estudante, que já revelou ali alguns nomes que se tornariam expoentes, né? Mas também nos teatros Oficina, Teatro de Arena e como produtora das suas próprias peças junto com o Paulo José, que foi seu marido por mais de 10 anos, né? Notadamente durante a década de 70, e que é pai das 3 filhas que a Dina teve. Bel Kuttner, Anna Kuttner e Clara Kuttner, todas inevitavelmente ligadas ao mundo artístico, né? Elas são atrizes, a Clara é diretora, a Bel acabamos de ver numa participação nos primeiros capítulos de Verão 90 como Celestine e em muitas outras novelas, inclusive em Bebê a Bordo, interpretando o papel da mãe, a Laura, quando jovem, né? As lembranças dela. Dina esteve presente no Cinema Novo, como Macunaíma e outros filmes, como eu disse há pouco, no teatro, nos grupos do Teatro de Arena e do Teatro Oficina, em montagens muito representativas e importantes que influenciaram todos aqueles que as fizeram e que as assistiram, como Arena contra Tiradentes, Arena contra Zumbi, O Rei da Vela, né? E na televisão, ela chegou em 1966, na TV Tupi, onde ela participou de 3 novelas nessa época, entre 66 e 67. O Amor Tem Cara de Mulher, que era uma novela contada em episódios que alternavam as suas protagonistas, né, no universo ali ligado a um instituto de beleza,
havia 4 protagonistas, interpretadas por Eva Vilma, Vida Alves, Cleide Ácones e Araciba Labanian, e as histórias giravam em torno dos conflitos particulares delas, com seus filhos, namorados, maridos, e com, propriamente, o Instituto de Beleza, né? O autor dessa história, Nenê Cascalhar, conduziu na Argentina essa história por muitos capítulos. É a maior novela aqui da América Latina, salvo engano meu. E aqui no Brasil, a fórmula não deu tão certo. Não por falta de qualidade nem de apelo, mas talvez porque, na ocasião, os episódios não se mesclaram da melhor maneira. Enfim, existem muitas hipóteses para que, aqui no Brasil, O Amor Tem Cara de Mulher não tenha sido tão exitosa e nem tão longa quanto o seu original argentino, né? Além dessa, na mesma época, Dina Sfati participou de outras 2 novelas na TV Tupi, uma chamada Ciúme, que, como uma curiosidade, é a única novela da qual Cacilda Becker participou, inclusive ela morreria pouco tempo depois, né? Nessa novela, Cacilda Becker interpretava a mãe de um rapaz, personagem do Sebastião Campos, e ela dominava esse rapaz. Ela queria fazer dele gato-sapato, como muitas outras mães que nós tivemos em novela, com maior ou menor destaque nos grupos de personagens, né? E justamente a Dina estava nessa novela, vivendo uma outra Maria Luísa, além de O Amor Tem Cara de Mulher. É curioso que as suas 2 primeiras personagens de televisão têm o mesmo nome. E estava ali ligada justamente a esses personagens do Sebastião Campos e da Cacilda Becker. Logo em seguida, ela já se tornou protagonista de uma novela chamada A Intrusa, baseada na obra de William Irish, que já havia sido feita no tempo da TV ao vivo, em novelas de 2 ou 3 capítulos por semana. Esse personagem da Dina foi feito por Rita Cleós e o seu galã era Tarcísio Meira. É a história de uma moça que se infiltra numa família rica para ascender socialmente, para atender a objetivos que são dela. E por isso ela se faz passar por outra pessoa, conta uma história de uma origem intrincada e obscura, né? Já ligada tanto a teatro quanto a cinema, inclusive no mesmo ano dessas novelas, ela foi fazer O Rei da Vela, que é uma peça clássica aqui do nosso teatro de Oswald de Andrade, né? Dina depois só viria a fazer a novela 1 ano depois, já na TV Excelsior, que foi Os Fantoches, de Ivani Ribeiro. Ao lado dela no elenco, Nissete Bruno, Átila Iório, que era o protagonista, Ivan de Albuquerque, Paulo Goulart, né? E Regina Duarte, num papel bastante interessante do princípio da sua carreira ali, alternando ainda entre protagonistas e coadjuvantes. Ela já havia protagonizado, mas em Os Fantoches faz um personagem coadjuvante de destaque chamado Beth. Pois bem, logo em seguida, a próxima investida de Dina Sfati na teledramaturgia foi numa novela da TV Rio, chamada Os Acorrentados, escrita por Janete Claire, dirigida por Daniel Filho, num breve período em que ele havia deixado a TV Globo, e a Janete Claire escrevia em segredo essa novela, porque ela era contratada já da mesma TV Globo. E para ajudar esse amigo, que foi um dos que tiveram a ideia de trazê-la para a TV de Roberto Marinho, foi que Janete Claire escreveu na surdina essa novela que aqui em São Paulo foi exibida pela TV Record no péssimo horário de meio-dia, que é um horário que não é para novela, já na época não era e hoje menos ainda, né? A protagonista dessa novela, Os Acorrentados, era Leila Diniz, e o personagem masculino principal era vivido por Leonardo Vilar. Além de Dina, Leila e Leonardo, Yara Cortes, Oswaldo Loureiro, Sérgio Galvão, Beth Faria, né? Um grande elenco que foi também, acabou tendo que largar a novela aos poucos porque não havia estrutura nenhuma de trabalho, eles não recebiam salário. O Daniel, no final da novela, como ele mesmo conta nas suas memórias, acabou tendo que fazer eventualmente o papel de um padre ou o que fosse, editar, cortar, enfim, além de dirigir efetivamente a novela, né? Em seguida, também por conta da repercussão do filme Macunaíma, Dina foi convidada a ingressar na TV Globo já como protagonista. A primeira novela das 10 da emissora, oficialmente, Verão Vermelho, de Dias Gomes, teve Dina Sfati, Paulo Goulart e Jardel Filho nos papéis principais. Essa foi uma novela ousada para a época e mesmo até para hoje, porque o seu tema central envolvia a reforma agrária, né, uma repartição justa da terra, os costumes e os conflitos ecumênicos entre cristãos e os praticantes de religiões de origem africana e um casal que quer se separar, porque pelo menos a esposa, né, Adriana, que era a personagem de Dina, não se sente mais feliz e se apaixona por um outro homem, um médico, interpretado pelo Paulo Goulart, né?
Verão Vermelho fez muito sucesso na época e ajudou a projetá-la como uma grande estrela de teledramaturgia. Logo em seguida, a nova novela, que era do mesmo autor, Dias Gomes, também foi protagonizada por Dina, mas agora sem Paulo Goulart e com Francisco Coco. Assim na Terra como no Céu. Nessa novela, ela não era uma jovem mãe e esposa com uma filha de 15 anos com um casamento a ser desfeito. Ela era uma jovem milionária, até um certo ponto mimada, chamada Heloísa de Oliveira Ramos, filha de um poderoso banqueiro, Carlos Eduardo de Oliveira Ramos, papel de Mário Lago. E essa moça tinha esquizofrenia, ela tinha problemas psicológicos graves até. Uma mãe internada num sanatório, personagem de Maria Luísa Castelli, a Elisa. E ela se envolve com o Padre Vítor, que é o Coco, após os dois perderem uma figura muito importante na vida deles, Nívia, vivida por Renata Sorrah, que era a paixão do padre, que ia largar a batina para se casar com ela, e a melhor amiga de Elô. Logo em seguida, Dina passou para o horário das 8 com uma personagem de muita importância criada especialmente para ela por Janete Claire em O Homem que Deve Morrer, Wanda Vidal, que era uma atriz, uma moça ligada ao circo, ligada também a um homem casado, Ricardo, personagem de Ednei Giovenazzi, embora tivesse o seu relacionamento com André Vilaverde, Paulo José, o marido dela, na vida real. O curioso é que, fazendo todas essas novelas, uma em seguida da outra sem férias, Dina fez duas grávida. Ou melhor, suas 3 filhas foram geradas e aguardadas, gestadas, enquanto ela fazia novelas sem parar. Verão Vermelho e Assim na Terra como no Céu, O Homem que Deve Morrer, são da época do nascimento de Bel e Ana. E um pouco depois, em Fogo sobre Terra, já em 74, Dina estava grávida da sua 3ª filha, Clara. Entre Fogo sobre Terra, novela na qual ela fez uma das personagens das quais ela mais gostava, Chica Martins, uma moça muito decidida, que queria subir na vida, viver na cidade grande e não gostava do próprio nome, dizia que tinha outro nome, Ela fez uma das novelas mais marcantes da carreira dela, de todos os envolvidos e da televisão brasileira, Selva de Pedra, em 1972. Selva de Pedra trouxe uma história que tratava da ambição, da ascensão social, da luta por esse lugar ao sol, que inclusive é o nome do romance que a origina, é uma fonte, vamos dizer, baseado livremente em um romance chamado Um Lugar ao Sol, de Theodore Dreiser, uma tragédia americana. E o filme que se chama Um Lugar ao Sol, baseado em uma tragédia americana. Fernanda é a personagem de Dina Sfati nessa novela, Selva de Pedra, uma jovem rica, uma das acionistas do estaleiro, e se envolve com o sobrinho do outro acionista do estaleiro, Cristiano Vilhena, novamente Francisco Coco, porque o par deles deu muito certo. Depois que Cristiano supostamente está viúvo, ele poderia se casar com Fernanda. Mas a censura implicou com esse fato porque o público sabia que, na verdade, Simone, Regina Duarte, a esposa de Cristiano, não estava morta. Então a censura proibiu que o casamento de Cristiano e Fernanda acontecesse na história porque seria considerado um estímulo à bigamia. Entre Selva de Pedra e Fogo sobre Terra, Dina Sfati participou de Os Ossos do Barão, de Jorge Andrade, que é uma novela também muito importante, mas que até certo ponto a atriz não gostou de fazer. E por quê? Porque a personagem dela, Isabel, era uma jovem, muito jovem, de 18, 20 anos, e na época Dina já tinha 35 anos de idade. Então ela não se sentia muito à vontade em fazer aquela personagem. Isso foi declarado em entrevistas e tudo. Podemos compreendê-la, O par romântico dela nessa novela era José Wilker, Martino Ghirotto, o descendente do italiano Edisto Ghirotto, que no passado, quando chegou da Itália, foi colono da fazenda do avô de Isabel, o senhor Antenor, papel de Paulo Gracindo. Eu, infelizmente, não pude ver essa novela na época, não só porque eu não era nascido, mas porque ela nunca foi reprisada, ela não existe mais. Ela se perdeu num incêndio na TV Globo, como muitas outras coisas, não só de dramaturgia. Mas conheço o remake, que foi feito em 97 pelo SBT, com texto de Walter George Durst, e a personagem Isabel, de Dina Sfati, dessa vez foi de Ana Paula Arósio. Em 1975 e 76, 2 novelas das 10, uma inteira e uma numa participação, Dina fez 2 das personagens que também ela gostava muito.
a Zarolha, de Gabriela, e a Risoleta, de Saramandaia. Zarolha era uma prostituta do cabaré Bataclan, cuja líder era Maria Machadão, vivida pela Heloísa Mafalda, né? Que faleceu recentemente também, uma saudosa lembrança. E Zarolha era do Sergipe. Dina, que era de São Paulo e era judia, teve uma composição muito interessante nesse papel, porque você não dizia que ela não fosse do Sergipe, né? E exercia um fascínio, especialmente em dois homens da cidade. O comerciante Nassib, papel de Armando Bogos, e o mulherengo Tonico Bastos, personagem de Fulvio Stefanini. Nos primeiros capítulos da novela, nós podemos dizer até que Zarolha é a protagonista, porque ela domina a ação enquanto figura feminina até a chegada propriamente da Gabriela, que é a Sônia Braga. E no ano seguinte, novamente trabalhando com Dias Gomes, vamos dizer que Zarolha tomou o lugar de Maria Machadão e virou ela a dona do bordel, a Risoleta de Saramandaia, que tinha uma ligação muito interessante com o professor Aristóbulo, personagem de Ari Fontoura, que virava lobisomem, não dormia, fazia já coisa de 9, 10 anos. Né? Aquele casal era muito interessante, justamente porque eram duas figuras marginalizadas, execradas, humilhadas, detestadas, que se encontravam na vida e podiam ser felizes juntas. Né? Naquele universo de realismo fantástico, com muitos outros elementos desse gênero, como o homem que punha formiga pelo nariz, a moça que se incendeia literalmente nas coisas quando fica excitada sexualmente, e esse tipo de coisa. Né? Depois de Saramandaia, Dina voltou ao horário das 8 e a trabalhar com Janete Claire em O Astro. O Astro, ela interpretava Amanda Melo Assunção, diretamente ligada ao astro do título, né? O vidente, o cartomante, Herculano Quintanilha, papel de Francisco Coco. Esse par, no remake da história em 2011, foi revivido por Carolina Ferraz e Rodrigo Lombardi. E em seguida, O Astro, ela fez outra novela das 8, chamada Os Gigantes, de Lauro César Muniz. Nessa novela, a sua personagem era Paloma Gurgel, uma jornalista, uma mulher cidadã do mundo, que retorna à sua cidade natal no interior do estado do Rio, Pilar, quando o seu irmão gêmeo, Frederico, está nas últimas e vai morrer. Né? Ela desliga os aparelhos que mantêm o irmão dela vivo em estado vegetativo, e por isso enfrenta um processo movido pela sua cunhada Veridiana, personagem de Suzana Vieira, por conta dessa eutanásia que ela pratica no irmão. Né? A parte a denúncia de eutanásia e todos os problemas que ela implica, a divisão de Paloma entre os dois amigos de infância que são apaixonados por ela, ninguém menos do que, uma vez mais, Francisco Coco e Tarcísio Meira. Dina Sfati detestou fazer essa novela, e ela escreveu isso com essas palavras no seu livro de memória chamado Dina Sfati, Palmas pra que te quero, que foi escrito em parceria com Mara Cabaleiro. Ela diz exatamente o seguinte: passei 11 anos na TV Globo, saí depois de uma novela que odiei fazer, Os Gigantes. Infelizmente, ela não gostou mesmo de fazer a novela, embora tenha sido muito profissional até o último capítulo, etc., mas não era uma personagem do seu coração, vamos dizer assim, né? Foi uma novela problemática, de muitos problemas, de censura interna e externa, e por essa razão ela não gostou muito de fazer, e na época até deixou a dramaturgia temporariamente, né? Embora fosse uma atriz de novelas e também dos casos especiais que havia na Globo. No hiato, num período que ela não fez novelas, ela comandou um programa de entrevistas na Record, chamado Dina e as Mil e Uma Histórias. E depois voltou ao gênero, participando de produções como as primeiras minisséries da TV Globo, Avenida Paulista, em 1982, Rabo de Saia, em 1984, né? E voltou a fazer uma novela em 1983, após bastante insistência da amiga Janete Claire, que havia criado uma personagem especialmente para ela, Darlene Cantomaia, em Eu Prometo, que infelizmente viria a ser a última novela da autora, na virada de 83 para 84. Depois disso, também pelos seus problemas de saúde que começaram a surgir nesse período, Dina só faria mais uma novela, Bebê a Bordo, que foi a última. Né? Sempre
inquieta, conectada com o mundo à sua volta, manifestando-se publicamente a respeito de todas as questões que requisitassem que uma figura da sua projeção desse opinião, né? Dina é o que hoje caiu na boca do povo, já é uma expressão popularizada. Nos anos 70 e 80, Dina Sfati era uma mulher empoderada. Era uma mulher ciosa dos direitos e do lugar da mulher na sociedade, uma mulher que não se via presa a um casamento para ter uma plenitude de felicidade afetiva nem sexual, falava abertamente sobre as necessidades e problemas da classe artística, né? E se preocupava com os rumos políticos do Brasil e do mundo, naquele período em que aqui nós vivíamos a transição da ditadura para o Brasil democrático, né, a nova república, e que o mundo assistia à Guerra Fria e, aos poucos, o ruir da União Soviética, a qual, inclusive, Dina Sfati visitou em 1987 para um Globo Repórter especial a convite do então diretor da Central Globo de Jornalismo, Armando Nogueira. É muito famosa uma declaração de Dina Sfati que ela deu essa declaração, ela fez num programa Canal Livre, no início da década de 80. Presente estava o general Dilermando Monteiro. E quando Dina foi convidada a fazer alguma pergunta para esse general, ela disse que se manteve calada até ali por ter medo de generais. Esse era um Brasil complicado, que nós mais jovens não conhecemos, né? Temos uma vaga ideia do que seja, e tem gente que fala que esse Brasil não aconteceu, inclusive, fala que é ficção, que é coisa de novela. E isso mostra como uma atriz do tamanho de Dina Sfati ter a coragem de, num programa como esse, dizer na cara de um general que tinha medo de generais, aponta a situação vulnerável que o artista e qualquer cidadão vivia diante de um clima como esse, não é? Há 30 anos ela partiu, depois de o seu estado de saúde se agravar muito, estava em casa, né? Aos 50 anos de idade, era ainda jovem, muito bonita como sempre foi. Hoje, aos 80, poderia brilhar como suas contemporâneas, ainda fazendo novelas, filmes e peças, se não tivesse, vamos dizer assim, perdido essa batalha na ocasião, né? Vale lembrar também que os tratamentos e intervenções não eram tão avançados, como tudo na medicina, em relação ao que a gente vê hoje e tem a oportunidade de usufruir, né? Mas, de todo modo, fica a saudade de quem conheceu Dina Sfati, fica a dica para você que seja mais jovem ou tem muito pouca lembrança de correr atrás dos trabalhos dela e entender por que tantas atrizes mais jovens ou da própria geração de Dina Sfati, nascida entre a década de 30 e 40, a apontam como uma referência. Uma atriz que mergulhava nas suas personagens com bastante intensidade, muita entrega e que faz falta quando, mesmo alguns veteranos, e especialmente em novelas, por vezes parecem estar ali por estar, para cumprir um compromisso. Até a próxima semana, agradeço pela sua atenção, inscreva-se novamente, é o meu convite para você e na semana que vem nos vemos novamente. Um abraço.